Vamos lá. A conexão tá horrível aqui no YouTube. Horrível, horrível, horrível. Tá enviando. A gente vai estar falando aí de um assunto bem interessante. Assunto da casa, né? E dos simpatizantes, admiradores. Só esperando o Rony mesmo chegar. Pessoal, só aguardando mesmo. Rodrigo. Pessoal, quem for chegando aí, manda esse aviãozinho aí, ó, que tá embaixo pra galera. E aí, Rony, tudo bem, mano? Ô, meu querido, boa noite. Paz do Senhor, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, tranquilo. Ó, eu já tô Chegou, convidando aqui também, hein? eu também, convidando. O pessoal envia o aviãozinho aí, ajuda a gente. E a gente vai estar começando agorinha. Maravilha. Tudo bem, Giovanni? Show. Tudo bem contigo? Como é que tá? Ô, meu querido, melhor agora. Um prazer me encontrar com você aqui nessa. Quero crer que é a primeira de muitas outras que virão, hein? Com certeza. Eu creio. Maravilha. Correria, Tá né, boa a cara? visualização. Nossa, nem me fale, Giovanni. Nem me fale. Tá boa a visualização aí? O ângulo tá bom? Tá, aqui Maravilha. tá, os dois top. A minha tá, na verdade? Tá legal? Tá muito bom também. Show, show. Só tá Eu vou. cortando um pouquinho, Giovanni. Só tá dando uma interrupçãozinha muito, muito pequena. É, eu sei o que que é, porque eu fiz o teste aqui com o YouTube e realmente não vai dar ninguém aqui no YouTube, cara. É bem difícil engajar no YouTube. E eu acho que não vai ser É, perdido, não, finalizar aqui, entendeu? Só claro, dava mesmo claro. aqui. Já tem já um tempo que eu tô aqui, não deu em nada, e não é agora que vai dar. E deixa eu só desconectar aqui para liberar um pouco da internet para mim. Show. Consciência tranquila. Então, brother, eu vou agora colocar um fone. O Instagram tá pipocando de live aí, cara. É até difícil competir com essa galera. Virou já uma. Já. Ai, Ai, ai. Não, o Insta é muito dinâmico, né? Sem dúvida. sim, bem dinâmico. Agora que ele vai crescer de vez, né? Depois Uhum. dessa pandemia aí, o pessoal descobriu o gostinho aí das lives, das publicações. Positivo também. Tá me ouvindo direitinho, Rony? Muito bem, Giovanni. Muito bom. Ótimo. Já temos 8 Show. pessoas online aí, hein? Isso. Eu fiz um teste mais cedo e tava bem fraquinho. É porque eu falei que ia ser no YouTube, né? Mas Uhum. no decorrer aí vai dar uma. Eu acredito que já vai dar uma estabilizada. Pessoal, quem for Ah, que chegando aí, maravilha. manda um aviãozinho aí para seus contatos. A gente vai começar daqui uns um minutinho praticamente, né? Já estamos já. E aí, Ok. já vou fazer uma introduçãozinha aqui já, né? Para o Rony já Ok, começar a Giovanni. falar. Não? É o seguinte, pessoal, eu e o Rony, a gente tem conversado bastante aí, né? A gente tem se ajudado praticamente, Sim. e isso tem sido muito bom.
E o que nós temos em comum, além de ser irmãos em Cristo, é a teologia, né, Rony? A Sem dúvida. teologia, isso é Sem dúvida. 100% positivo. E, e ele tá lá crescendo no YouTube e eu tô crescendo com ele no Instagram. E aí tá essa Vamos dinâmica junto, aí, Giovanni. se Deus quiser. E, pessoal, o que acontece? Aqui, né, em São Mateus, Roneia da Serra, aqui em São Mateus, a gente tem falado bastante sobre a teologia, né, pentecostal, e eu acho que já estou saturando os jovens aqui já, mas é isso aí mesmo, pessoal. É só o começo, brincadeiras à parte. Mas, assim, é uma questão que realmente o alcance estava difícil, né, e ele tem sido muito bem recepcionado. Isso tem sido muito positivo. E aí nada melhor do que chamar o Rony, que tem uma experiência bem mais vasta que a minha, e tanto na prática quanto na teoria, e o que a gente precisa, não que aqui a gente não tenha, é uma questão de momento, de tempo, de oportunidades, né? De pessoas que nos dê um modelo a ser seguido, né? E eu conversando com o Rony, a gente entrou nesse assunto em comum, né? Falei assim, cara, faz aí, vamos fazer uma live, futuramente um podcast. E aí a gente fez esse tópico aí, pentecostalismo, o que é, né? Porque é muito fácil identificar o pentecostal pelo reteté, pelas línguas estranhas somente, identificar o pentecostal pelo não pentecostalismo, pela doutrina da prosperidade, fica aquela mistura, né? Botando o que não é dentro do que é no pacote, a gente leva a culpa do que a gente não é. E a nossa tradição, ela tem esse... que o Rony me corrija se eu estiver equivocado, mas parece que ela tem esse furo na história que parece que chega atrasa, né, o que é mais coerente a avançar. E a gente também é reformado, né, cara? A gente tem a herança reformada, o que diferencia às vezes é o histórico, né? Enfim, mas vamos lá, Rony, fala pra gente um pouquinho aí de forma introdutória, a gente vai dialogando. Ok. Giovanni, Show. dizer em primeiro lugar do meu prazer de estar aqui, quero agradecer pelo honroso convite, poder contribuir aqui com Carvalho Teológico e Show, obrigado. parabenizo aí pelo trabalho, pela iniciativa. São ações como essas, Giovanni, que nos levam a alcançar as pessoas e multiplicar. E um trabalho Isso. e uma proposta como essa, Giovanni, ela na verdade ajuda também no que tange ao pentecostalismo. Ela ajuda a reduzir até o que um amigo meu de Campina Grande falou certa feita comigo, espantalhos sobre o pentecostalismo, né? Então a gente tem assim, tem os espantalhos que são levantados aí em relação ao pentecostalismo, caricaturas, né, que são levantadas em relação aos pentecostais. Então, um momento Sim. como esse, Giovanni, ajuda muito no sentido justamente da gente explicar o que é o pentecostalismo, em que nós cremos realmente, quais são vamos dizer assim, os distintivos da nossa fé, né? Então, em que nós cremos, como cremos, né? Um pouco da nossa história. O movimento pentecostal Sim. ele tem uma história, né? Só uma observação, Giovanni. Na verdade, eu sou de Cariacica, né? Eu trabalho na Serra, isso, eu trabalho na Faculdade Fabra. Não, sem problema, sem problema. É isso mesmo. Você deve ter associado porque eu falei com você que eu trabalho na Serra, lá na Faculdade Fabra, né? É isso mesmo. Exato. Mas eu moro aqui em Cariacica já tem mais de 20 anos, né? Eu morei quase 2 anos em Vila Velha, voltei para cá, depois fui para o Rio de Janeiro, fiquei 1 ano e 3 meses no Rio de Janeiro, agora voltei para cá em fevereiro novamente. Estou aqui novamente no meu cantinho aqui em Cariacica. Terra boa. Cariacica. Ótimo. Legal. Um dia eu vou conhecer, hein? Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Ótimo, ótimo. Pois é. Então, pessoal, para quem está chegando, para quem vai ver depois, esse aí as nossas considerações. E esse é o nome também que eu falei até no Stories, os espantalhos, né? Os espantalhos que levantam. E é algo assim, eu acho que é mais que necessário falar. Por exemplo, eu tenho 26 anos, cara, eu sou muito novo, eu não tenho experiência ministerial comparado a você que tem uma carreira, né, na academia, né, como presbítero, né, Rony? Sim, eu sirvo como presbítero. Isso, então, isso é sinônimo de experiência para a gente. E o que eu vejo, né? O que eu vejo? Eu terminei a faculdade tem 2 anos, né? Eu entrei cristão e saí cristão da faculdade, entrei pentecostal, saí pentecostal, entrei gostando de teologia e saí cristão, e hoje eu vejo a geração que Isso é está bom, isso é muito bom.
Isso, e está entrando na faculdade, está entrando agora, né? E, e o que eles ouvem lá afeta, tem afetado, né? Ó, o Teologia Wesleyana falando. Sim, sim. Ótimo. O curso, ótimo curso. Faculdade Fábara, deixar o Rony falar depois também. Obrigado, E, Giovanni. Obrigado. amém. E o que eu vejo, Rony, é que eu fico assim, com receio de falar, mas assim, eu falo para quem está Uhum, vendo com todo carinho. A gente está sendo bombardeado de uma forma indireta. E isso, eu falo bombardeado no sentido assim, a internet, né, se a gente não saber usar a internet no quesito teologia, no quesito doutrinário, a gente acaba, sabe, o modus operandi nosso, e isso, né, a liderança, rapaz, a minha liderança está errada, minha igreja está errada, o que está certo é o que está sendo falado no YouTube. E a gente não quer aqui desfazer, né, o que os outros trabalhos dos outros irmãos uhum, que sejam reformados, luteranos, etc. Não é exato. desfazer, mas é que uma pessoa sem história, cara, talvez ela nem exista, né? E a gente está dentro de uma igreja pentecostal, assembleana, né, que seja quadrangular ou wesleyana, tem uma história, tem um movimento, tem algo em comum, a gente, né, nos carismáticos, Exato, exato. continuistas pentecostais, você vê John Wesley vem trazendo, e se a gente perder o tripé dessa história, a gente talvez se perca ministerialmente. Aí Uhum, eu vejo sempre o sentido, cara, se você está nessa igreja, nessa denominação, eu creio que há um propósito de Deus ali para sua vida, para a minha vida, claro, né, para a claro. vida de quem está. Então, se você não entende o tripé daquela história, se você não entende como funciona, porque a gente que gosta de teologia, quando a gente vê como funciona, você olha assim, tem coisa que eu não concordo, tem coisa que está errado, mas o que eu posso fazer para melhorar? O que Para eu posso contribuir, fazer? é verdade. Conhecido, né? Não é chegar lá e falar Uhum, assim, eu prefiro, né, o outro movimento, porque aqui está tudo errado. E essa uhum, geração tem pensado assim, eles se fecham para o sim, relacionamento, se fecham, né, para os projetos da igreja. E não é fácil. A gente não está aqui falando que a partir do momento que a pessoa entende vai dar tudo certo. Mas ela vai entender e ela vai entrar naquele labor, né, de realmente suar para a coisa dar certo. para Mas contribuir, exato. isso, eu quero falar menos agora. Deixar o Não, Rony que isso, falar. Giovanni. Que isso. Eu sou Giovanni, bem energético para. pegando um gancho na sua fala, o movimento pentecostal, particularmente, eu gosto de pensar o movimento pentecostal sempre considerando dois trilhos, né, vamos dizer assim. Eu gosto de pensar no movimento pentecostal em termos de história. Eu sou um apaixonado realmente pela história do pentecostalismo e Aham, pensar o movimento pentecostal em termos de teologia. Então, tem muitas pessoas que ótimo. ainda se surpreendem quando a gente fala, né? O movimento pentecostal ele tem uma teologia. Eu me lembro de Sim, ter lido na teologia sistemática pentecostal uma teologia sistemática numa perspectiva pentecostal, editada pelo já falecido Dr. Stanley Horton, né? Um teólogo pentecostal muito conhecido. Então, um dos autores ali ele vai falar justamente isso, né? Que alguém na época essa teologia sistemática foi publicada pela CPAD na década de 90. E aí o autor comenta na época que o movimento pentecostal era acusado de ser um movimento sem teologia, é um movimento ainda em busca de uma teologia. Só que ele vai justamente ali, nessa obra, ele vai delinear alguns dos fundamentos da teologia pentecostal. Então, tanto do ponto de vista histórico, o Giovanni, como também do ponto de vista teológico, nós podemos nos definir. Há elementos comuns, há fundamentos comuns que a gente pode realçar, que a gente pode destacar. Então, eu penso que não é uhum, justo olhar o movimento pentecostal. É claro que, academicamente, o Giovanni, o movimento pentecostal ele vem sendo estudado e há uma unanimidade no quesito ou no contexto acadêmico, no sentido de afirmar que o movimento pentecostal não é um movimento totalmente coeso. Fala-se de aham, movimentos pentecostais, né? Fala-se de pentecostalismos, no plural. Então, isso sim, realmente é um fato, né? A academia. E a gente percebe, de fato, né? Você tem, por exemplo, uma Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, essencialmente pentecostal, mas você tem uma congregação aham, cristã no Brasil, que também é pentecostal, mas que tem diferenças substanciais em relação à Assembleia de Deus, né? Então, é você verdade. percebe que existe uma variação. Mas isso não quer dizer, Giovanni, que a gente não encontre elementos comuns do que define o pentecostal.
mais especificamente aqui o Uhum. pentecostalismo clássico, que é aquele pentecostalismo de raiz, aquele pentecostalismo que chega ao Brasil e que valoriza as escrituras, que valoriza as manifestações do Espírito Santo, mas que valoriza também a coerência, a racionalidade. Então você tem igrejas pentecostais, dentre elas a Assembleia de Deus, que vão crescer, que vão se desenvolver nesse trilho, nessa esteira, vamos dizer assim, justamente de um pentecostalismo equilibrado, né? Um pentecostalismo Aham. como é típico do pentecostalismo, né? Essas igrejas são abertas à distribuição dos dons espirituais, ao batismo com o Espírito Santo, a questão da cura divina, que isso não é exclusividade da segunda onda, né? Então você tem isso em Uhum. igrejas já da primeira onda, como é o caso da Assembleia de Deus, que valorizam muito a cura divina, né? Mas são igrejas Sim. que caminham dentro de uma coerência. Então, você tem Aham. essas igrejas estão caminhando dentro de uma preocupação com as escrituras, com o espaço que as escrituras devem ter na igreja, ainda que a gente vá desenvolver uma tradição de ensino teológico tardiamente, né? Tardiamente. Isso é verdade. Mas Adiamente. não, exatamente, mas não é correto dizer, Giovanni, que uma denominação como a Assembleia de Deus, por exemplo, não tenha tido desde as primeiras décadas uma preocupação com o ensino bíblico. Isso não, É. então dizer que não houve essa preocupação seria uma inverdade. Eu, por exemplo, eu fiz mestrado Uhum. numa faculdade batista, né, batista tradicional. E numa comunicação acadêmica lá, eu falava sobre o pentecostalismo. E aí alguém me interpelou e falou: mas as igrejas pentecostais não têm tradição de ensino bíblico. E eu, na hora, refutei e falei: não, isso não é verificável do Aí ponto é de vista pesado. histórico. Exato. Falei: isso Aham. não é verificável. E aí eu interpelei, né? Falei: olha, isso não é verificável do ponto de vista histórico. Ah, mas por quê? Eu falei: não, porque historicamente. E aí eu citei lá, por exemplo, o IBAD, que é fundado na década de 50, né? Lá com a Uhum. família Lemos, né? Uhum. Na verdade, não, perdão, hoje quem está à frente é o pastor Mark Lemos, mas foram os pais O dele, se não IBAD. estou enganado, o IBAD, exatamente. Foi fundado na década de 50, você tem o Instituto Bíblico Pentecostal, então você tem outros esforços. Isso eu estou falando de instituições de ensino teológico, né, Giovanni? Mas se você Sim. for olhar as Aham. escolas bíblicas que eram praticadas, elas já começam aí na década Uhum. de, se eu não estou enganado, na década de 30, você já tem escolas bíblicas sendo realizadas, e você vai ter Emílio Conde, você vai ter outros pioneiros que vão rodar o Brasil ministrando essas escolas, né? Então existe uma Uhum. preocupação. Então, retomando aqui, Giovanni, para encurtar a minha resposta, né, que eu também já falei, já falei muito aqui, né, Giovanni? Eu quero ouvi-la Nada, também. nada. Mas retomando aqui o fio, né, inicial do raciocínio, então você pode definir o pentecostalismo a partir de distintivos históricos e teológicos, né? Então, é possível, Uhum. por mais que o movimento pentecostal tem muita coisa que se apresente como pentecostalismo, mas existem Uhum. elementos que são definidores, que são característicos de, vamos dizer assim, eu vou falar nesses termos, né, do verdadeiro pentecostalismo. O verdadeiro pentecostalismo. Legal, ótimo. Abrangeu bastante. E para quem está ouvindo o Rony aí, já pegou um pouquinho aí da, como é que pode se dizer, o know-how, né, do contexto histórico, né? Então, já dá para dizer assim, ó, eu posso discernir agora o que é realmente o verdadeiro pentecostalismo, e sim, teve sim teologia desde o começo. Uhum, Eu só vou fazer dois adendos, um vai me ajudar a responder e o outro só uma afirmação simples. Eu vi uma postagem que, na verdade, uma repostagem na rede social, eu já tinha lido antes, só que nunca tinha parado para raciocinar, e é muito relevante. A teologia da uhum, prosperidade é um veneno que assim, né, eu não falo assim que tá todo mundo envenenado, eu falo assim, poxa, essa teologia, ela é um perigo, né, para a nossa fé, a forma sim, como nós vemos Deus, a questão da bênção, do abençoador, porque eu tenho medo das pessoas pegar como radical. Não estou falando, pessoal, que quem frequenta a igreja, que é adepta a essa teologia vai para o inferno, nada disso. Eu só estou falando que, não, claro, se claro, você falar com gente, né, é um veneno, é algo perigoso, é uma cosmovisão muito perigosa da teologia da prosperidade. aham, E, sim, os primeiros pentecostais, eu acho que no Brasil foram os pentecostais que rebateram, né, essa teologia no começo. Eu vi, na verdade, quem falou foi o próprio Gutierrez, né? Eu vi essa fonte ele falando que no começo foi os pentecostais que rebateram. Olha que relevante, né? Isso é muito relevante. Tipo, lá no começo da história rebateu. Uma coisa que o Rony me ajudasse a falar para o pessoal aqui é a questão das ondas, né? A primeira, a uhum. segunda e a terceira onda. Você consegue falar de uma forma, a melhor Claro, forma que claro, você claro, puder falar. Giovanni.
sim. Essa é uma classificação muito tradicional, ô Giovanni, para se definir Uhum, o movimento pentecostal. E aí você teria eu talvez não seja preciso aqui no sentido de identificar as décadas, né? Mas eu consigo falar de modo bem uhum, aproximado. Então você, tranquilo. e se eu não estou enganado, esta proposta de definição, né, histórica do movimento pentecostal, ela parte de um sociólogo chamado Paul Freston. E ele propõe justamente Uhum, essa ideia de três ondas. Né? O que ele está uhum, mostrando, na verdade, são as mudanças que vão acontecendo nas igrejas de matriz pentecostal com o passar dos anos. Né? Então você ah, teria a entendi. primeira onda, exato, e você teria a primeira onda, e dentro dessa primeira onda você tem denominações históricas, como é o caso eu digo histórica porque, por exemplo, você olha a Assembleia de Deus, ela completou já o seu primeiro centenário em 2011, né? Então você já passou de 100 Aham, anos. Então você teria nessa primeira onda as igrejas justamente a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã no Brasil, que, diga-se de passagem, é uhum, uma denominação pentecostal fundada um ano antes da Assembleia de Deus no Brasil. Ela foi fundada em 1910. Esse é um detalhe. Tem muita aham, gente que é fala, a verdade. Assembleia de Deus foi a primeira, a Assembleia de Deus foi a primeira denominação pentecostal. E na verdade não foi. Né? No Brasil, você tem a congregação que entra em 1910, né, com Luiz Franciscon, e você tem depois, em 1911, a fundação das Assembleias de Deus com o nome de Missão de Fé Apostólica, né, fundada aí por Que veio. Daniel Berg e Gunnar Wingren. Aham, é Exato. E verdade. aí você tem, em 1918, né, a denominação muda de nome. Aí ela deixa de ser Missão de Fé Apostólica e passa a ser Assembleia de Deus. Né? Então, essas são as igrejas da primeira onda, digamos assim, dessa primeira fase. Na segunda fase estão as igrejas de cura divina. Né? Os sociólogos se referem muito assim, né? As igrejas de cura divina. É onde vai nascer, então, aí igrejas como, por exemplo, a Deus e Amor, a igreja de Nova Vida. Né? Então, são igrejas Aham, pentecostais. Pentecostais por quê? Justamente porque elas acreditam nas manifestações do Espírito Santo, na atualidade do batismo com o Espírito Santo. Só que agora uhum, você tem um fator que os sociólogos utilizam como assim, digamos, um distintivo, uma característica mais forte dessa segunda onda, que é justamente uhum, o fator cura divina. E aí você tem, Giovanni, uma aham, terceira fase ou uma terceira onda, né? Que é justamente quando surgem as igrejas que estão justamente alinhadas com a teologia da prosperidade, Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de sim. Deus e outras denominações. Claro, quando eu falo aqui, Giovanni, quando os especialistas no assunto falam, eles estão destacando Uhum. aquelas denominações que têm mais projeção. Né? Claro que, Mais se você for destaque, olhar né? hoje, mais destaque, se você for olhar, e número de membros né, também. Então, se você for Sim. olhar hoje as igrejas pentecostais, são milhares de igrejas pentecostais independentes, né? São milhares. Uhum. Então é difícil até enumerar isso, né? Com Então certeza. você tem nessa terceira fase essas igrejas que surgem e vão estar justamente alinhadas com a teologia da prosperidade, como nós já mencionamos, a Universal do Reino de Deus, a Internacional e outras denominações. Agora, uma Sim. crítica importante, o Giovanni, que eu ouvi lá no auditório da FAECAD no Rio de Janeiro. Eu estive lá no ano de 2017, se eu não estou enganado, eu participei de um evento lá. Inclusive, até um colega meu, o pastor Isael de Araújo, que vai estar aqui no Espírito Santo, inclusive, na Escola Bíblica da Uhum. Comadeeso, convenção a qual eu pertenço, inclusive. Pastor Isael, até Aham. aproveitar e fazer o convite a todos aqui, tá? Pastor Isael é hoje, sem dúvida alguma, um dos mais importantes historiadores do movimento pentecostal. E ele é um pastor assembleano, Ah, sim. sim, ele é o atual diretor da FAICAD, e nessa ocasião, ele não era o diretor, mas estava lá falando sobre história da Assembleia de Deus no Brasil. E eu, como tenho interesse no assunto, eu viajei até o Rio e fiquei hospedado lá no prédio da CGADB durante 3 dias. O prédio é anexo à FAICAD, né? E o pastor Israel ele falou uma coisa interessantíssima, que ele, por exemplo, ele não gosta dessa classificação de ondas, porque ondas se parecem. Hum. Eu achei muito interessante o que ele falou porque ondas se parecem. E se você olha a história Aham. do movimento pentecostal, na verdade as diferenças, você olha uma universal do reino de Deus, e você olha uma Assembleia de Deus, a diferença é estrutural, né? A É. diferença é estrutural, tanto na Grotesco. teologia como na Aham. liturgia, né? Então, Aham. eu particularmente, Giovanni, essas igrejas que surgem na terceira onda são as chamadas igrejas neopentecostais, né? Eu Sim. particularmente, Giovanni, não considero essas igrejas neopentecostais. Porque a ideia de Hum. neopentecostal traz a ideia de um novo pentecostalismo.
Então, ou seja, Sim. elas ainda têm alguma raiz com aquele pentecostalismo anterior. E eu acho que não é o caso da Universal e não é o caso da Internacional. Aham. Eu O meu acho que o áudio entendimento. tá O meu, sim. desculpa, Giovanni, cortou. Perdão. Eu acho que meu áudio ele tá dando um pequeno delay, porque você já tá falando outra frase, aí você me ouve aí, eu acabo interrompendo a sua Atraso. fala. Então que eu tô Não, desculpa. sendo. Vai lá. Não, então, o meu entendimento é que, na verdade, essas igrejas, elas não são neopentecostais. É um outro pentecostalismo. É algo que, na verdade, não é pentecostalismo. Nesse momento Sim. aqui, eu vou deixar aflorar aqui a minha ortodoxia pentecostal. Então, eu acho assim que não se trata de um novo pentecostalismo. No meu entendimento, é um outro movimento que surge e que ele, Uhum. justamente, ele vai romper com paradigmas e valores do pentecostalismo que são cruciais, que são fundamentais e que eu, como pentecostal, olho, né, para determinadas práticas dessas igrejas e entendo que são reprováveis do ponto de vista bíblico. Agora veja, ô Giovanni, eu não estou aqui demonizando também essas igrejas. Eu acredito que lá dentro há cristãos verdadeiros, né? Eu acredito que lá dentro há pessoas que são sinceras e tementes a Deus, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas olhando do ponto de vista Uhum. institucional, eu entendo que a sua teologia e a forma, né, como eles conduzem a sua liturgia não é coerente com o que nós entendemos como pentecostalismo. Então eu acho que não é um Sim. neopentecostalismo, eu acho que é um outro movimento que não tem necessariamente ligação direta com o pentecostalismo. Perfeito, perfeito. É, e vou fazer só umas ponderações mesmo de cunho tradicional que o Rony falou, gente. É o seguinte, essa questão, acho que para quem tem um contato inicial com a história do pentecostalismo, a primeira questão que vai ver é as ondas, né? Você joga lá, pentecostalismo no Uhum. Google, até lá, primeira É, onda, segunda, terceira. E isso também é um estudo sociológico, né? E por as sim, pessoas sim. também não saber a história, criticam, porque vê o pentecostalismo como um todo como se fosse uma segunda ou uma terceira onda. Mas Exato, exato. eu não, entendeu? Realmente a questão do falar neopentecostalismo, se você for olhar em outras ciências, por exemplo, até mesmo no direito, por exemplo, a nossa Constituição é neoconstitucional, né? É uma nova forma de tratar a Constituição. É algo que parece que vem assim para melhorar, né? Uhum. É a impressão que dá para melhorar. E realmente, esse neopentecostalismo talvez é o elogio para eles, né? Mas de neopentecostais, infelizmente como um Exato. elogio, como se fosse um capitalismo aperfeiçoado. Sendo que É, o real pentecostalismo aperfeiçoado é o clássico, né? só para gente colocar isso, permita-me uma intervenção rápida, Giovanni, só para a gente colocar isso de modo prático, né? Só para a gente colocar isso de modo bem, bem, bem concreto. Veja, por Uhum, exemplo, essas igrejas de matriz neopentecostal, vamos falar nesses termos aqui, elas têm uhum, assim uma. Opa, deixa eu só me resolver aqui com o. Peraí, peraí. Tô tranquilo. tentando, tô tentando tirar os comentários aqui. Aí, vamos lá. O que eu ia dizendo, Giovanni, olha só. Você tem, por exemplo, nessas igrejas neopentecostais, determinadas práticas que um pentecostal clássico ele estranha. Eu vou dar um exemplo. Eu, como pentecostal clássico que sou, né, sempre me identifiquei dessa forma. Eu acho muito estranho quando eu vejo uma Assembleia de Deus fazendo campanha de água ungida, né? Então, assim, eu acho muito estranho você entrar numa Assembleia de Deus, uma campanha do manto ungido, e você tem aquele manto estendido e as pessoas passando debaixo daquilo ali. Então, Sim, isso, o pentecostal clássico, ele fareja isso como uma manifestação de misticismo religioso, né? Quando, na verdade, misticismo. o nosso entendimento como acreditamos em milagres? Sim. Acreditamos em cura divina? Sim. Acreditamos em batismo com o Espírito Santo? Sim. Acreditamos que Deus fala hoje pela boca dos seus servos? Sim, acreditamos. Mas isso Sim. não é sinônimo de você caminhar para determinadas práticas em que você tem que ter amuletos de fé, práticas bizarras, Uhum. né? Perca do bom senso, perca do juízo. Eu vou falar uma coisa É aqui, verdade. ô Giovanni, que, embora assim, eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco polêmico, embora eu seja vinculado, né, a essa tradição, membro da Assembleia de Deus, membro de convenção, mas de certo modo, ô Giovanni, eu me considero um teólogo outsider, né? Então, até certo ponto, eu me considero outsider. Eu tenho liberdade para falar
determinadas coisas, mesmo que isso possa mexer em alguma estrutura institucional. Então, por exemplo, eu vejo as sim. vigílias que são realizadas hoje, né? Eu vejo as vigílias e congressos da Assembleia de Deus que são realizados hoje. Eu não gosto. Se eu puder evitar e não ir, Uhum, eu prefiro ficar em casa e não vou. Por quê, Giovanni? uhum. As vigílias, por exemplo, eu conheci vigília dentro de uma perspectiva de um pentecostal clássico. E nós saímos de casa para vigília Oração. para oração, para orar realmente. E hoje você olha Sim. as vigílias que são realizadas hoje, é mais um espetáculo. Aquilo é um espetáculo, aquilo é um show É, pentecostal, entre aspas, né? a emoção grita na hora. Exato, então você tem um emocionalismo, né? Veja, é claro que um pentecostal ele valoriza, né, a emoção Sim, ela é parte importante do processo, mas há uma diferença de emocional e emocionalismo, né? Então a gente vive um com certeza. emocionalismo hoje, e esses eventos normalmente, você olha os congressos da Assembleia de Deus, Giovanni, hoje eu postei um vídeo no canal e falei sobre isso. Um dos grandes problemas hoje das igrejas pentecostais históricas, clássicas, é o esvaziamento do púlpito da palavra. Você não tem hoje um É. tempo maior. Eu tenho amigos meus que são pregadores, Giovanni. Eu não sou pregador, né? Eu costumo dizer que eu sou um ensinador que prega de vez em quando, né? Então, assim, e Dois. é uma diferença grande, né? Então, amanhã mesmo eu estou pregando lá na Adenon, mas eu sou um ensinador. Quem me convida já sabe que eu sou Sim. assim, né? Então, por exemplo, Giovanni, eu tenho amigos meus que são pregadores de fato e que viajam ao Brasil aí, e os caras, assim, passam um aperto, Giovanni, porque não tem tempo para a palavra. Então, congressos, canta, 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 fala-se muito, um excesso de institucionalismo ali, fala-se muito de questões É. burocráticas, de questões atreladas à agenda de igreja, e o tempo da palavra é suprimido, né? O tempo da palavra é suprimido. Sim. Então, eu como pentecostal clássico, olha que interessante, eu como pentecostal clássico, eu olho para isso e eu estranho. Para mim isso não é normal. Para mim isso é um desvio das igrejas que são pentecostais clássicas e que não deveriam se abrir a esse tipo de mudança, né? Então, a palavra Com deveria ter certeza. mais tempo, a oração deveria ser mais desenvolvida, deveria haver mais espaço para a oração. Então, um pentecostal clássico, Giovanni, concluindo a minha fala, ele não caminha na direção dessas loucuras que nós estamos vendo hoje aí, né, na nossa Sim. igreja, inclusive na nossa querida Assembleia de Deus. Pelo contrário, algumas pessoas me vêm falando assim, Giovanni, e me acham racional demais e me acham frio, por incrível que pareça. É. Porque Sei como é que é. ele não vê você ali no culto, caído, né, salivando, aquela coisa toda, e ele acha que você é frio, acha que você não acredita, acha que você não tem fé, e não se trata disso. Eu tive a experiência do Sete. batismo com o Espírito Santo, né? Sim, Então, assim, falei cético, né? Pode concluir, Rony. exato. Não, exato. Concluindo a minha fala, Giovanni, então as pessoas olham e falam assim, ele é cético, ele é frio. E não é isso. É que você, na verdade, reprova esse tipo de excesso, né, que acontece hoje no Uhum. nosso meio. Então, são distintivos, são valores, como eu falei, Giovanni, no início da nossa live. A gente realmente reconhece que hoje o movimento pentecostal ele se apresenta de maneira muito multifacetada, mas você tem elementos que são definidores, que são distintivos. A ética no culto a Deus, né, o equilíbrio no culto a Deus, a exposição da palavra, a valorização da palavra, né, a preocupação com a santidade, é um tema sempre muito forte no pentecostalismo, né, É, que inclusive, isso acabou inclusive em muitos momentos debandando até em legalismo religioso, né, o excesso de santidade. é, Mas o verdade. princípio em si, Giovanni, ele é muito importante. Né? O princípio da santidade ele é Aham, fundamental, ele é bíblico. Né? Ele é bíblico. com A certeza. gente, tem os, a gente tem os excessos aí, mas isso é falha humana. Mas o princípio bíblico em Sim. si ele é fundamental. Né? Então você tem esses elementos, o fervor espiritual, né? A vida cristã mais profunda, né? A adoração mais profunda, a oração mais profunda, essas são características realmente do movimento pentecostal que nos permite identificar e dizer, não, isso é pentecostalismo. Sim. Sim. O pessoal está É, perguntando aí, né? o pessoal Tá não bombando aí, tá desista da gente, a bombando. gente vai responder. Tá Tá bombando. O pessoal bombando, né, Giovanni? que. É, Depois é. vocês veem no GVT, pessoal. Mas olha só, deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta interessante aqui, eu acho que foi até o Abraão que fez uma pergunta e foi Uhum. o Roberto. Não sei nem se ele está ainda aqui na live. Peraí, pessoal, que eu estou fazendo uma releitura. Distintivo teológico clássico do pentecostalismo pode ser dissociado da evidência inicial do falar em línguas como sendo o único sinal do batismo com o Espírito Santo? Tem essa pergunta e tem Boa outro sobre pergunta. o deuteropentecostalismo. Ele perguntou se o deuteropentecostalismo morreu. Uhum.
Com relação à Pode primeira falar. pergunta, ok, Giovanni. Com Uhum, relação à primeira pergunta, o Craig Kinner, por exemplo, autor da obra Hermenêutica do Espírito, está muito conhecido no Brasil, né? uhum, Tem publicado A Vida Nova, inclusive, tem publicado muitas obras dele. Se eu não estou enganado, a Reflexão também publicou obra dele, né? O Kinner é fantástico, é um autor bons. pentecostal assim extraordinário, um prolífero escritor, né? E ele fala uma coisa É, interessante. Ele diz que essa doutrina de que a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, ele acredita que ele chega a afirmar no livro que ela não é mais uma unanimidade entre os pentecostais. Porém, no Brasil, uhum, ela prevalece muito, Giovanni, por quê? Porque você tem a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus ela insiste nessa tecla, né? Ela diz oficialmente ela afirma que a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, né? uhum, Mesmo que isso seja uma verdade, Giovanni, a gente precisa aqui trazer à tona uma questão importante, respondendo ao colega que perguntou. uhum. O Espírito de Deus, o vento sopra onde quer, né? Então, É, se vocês me permitem aqui uma colocação, como bom pentecostal, o pentecostal gosta de contar experiência, né? Então, à vontade, Rony. eu, não- eu não fujo à regra, né? Então, assim, eu vou, é claro, a minha experiência pessoal, né, a minha experiência pessoal, ela não é aferidora de um dogma, ela não é aferidora de uma verdade, mas como eu, experiências assim se repetem no movimento pentecostal. Então, por exemplo, eu Com tive certeza. experiência de ter a manifestação de dons espirituais muito antes de ser batizado com o Espírito Santo. Eu tive experiência assim Uhum, marcante, experiência muito marcante que eu tive, e bem antes da experiência com as línguas, né? Então, se a gente pode até colocar isso como, né, um princípio, mas se isso for uma verdade, de que a evidência física inicial é o falar em línguas, né, eu acredito que Deus, em algum momento, vez ou outra, ele, na sua soberania, né, ele vai agir conforme a sua vontade, sem que necessariamente a pessoa tenha falado em língua, e ela pode ter ali, sim, o recebimento de um dom outros dons. espiritual. Exato. E a questão eu estou dizendo isso, Giovanni, porque, em linhas gerais, o pentecostalismo no Brasil, clássico no Brasil, entende que os dons espirituais vêm após a experiência da língua estranha, né? A língua. Então, por isso que eu estou dizendo que, em alguns momentos, Deus Aham, ele pode inverter isso, né? Conforme a soberania dele, ele pode inverter isso, sim, né? sim. Então, conforme a... Mas o modus operandi, no entendimento, né, brasileiro, da Assembleia de Deus, né? E que é a posição ainda muito defendida e oficialmente defendida, é que a língua estranha é justamente esse distintivo. E com relação à segunda Sim. pergunta, Giovanni, eu não sei se por deuteropentecostalismo ele está se referindo justamente a ideia de deutero evoca justamente um segundo pentecostalismo, né? Então, eu não sei se é a isso que ele está se referindo, né? Ah, Ah, não sei se eu entendi bem a pergunta dele. Pode ser que ele complemente aqui, né? Mas ele só perguntou isso, foi bem direto. entendi. Eu entendo que o pentecostalismo. Pois é, eu precisaria entender ao que ele se refere quando ele É. fala deuteropentecostalismo, né? Eu preciso Ah, entender se ele está falando da terceira onda, ele está falando do neopentecostalismo, ele está falando da segunda. Então eu realmente assim uhum. não sei talvez como É, ajudá-lo nessa resposta, né? era mais fácil falar do proto, né? Você vai lá em algumas coisas Sim, mas anterior proto é que apontava. anterior, É exato, anterior. exato, Agora falar exatamente. Anterior. e para mim me limitou. Aí eu jogo para Mas só, Rony mas só, mesmo. mas só, mas só uma observação, tá, Giovanni? Ele pode estar falando porque, de fato, você tem na academia diversos termos que são usados. Isopentecostalismo, pós-pentecostalismo. Você tem uma série de expressões que realmente são utilizadas para definir esses movimentos Aham, pentecostais, né? sim. É, sim. Eu acho que ele saiu, mas eu já enviei para ele voltar. De vez em quando a gente bate um papo ali no, de teologia, que Legal, ele, legal. tomara que ele. Tem mais duas perguntas. Uma do Gladson, falando assim, se a gente está respondendo pergunta. A gente está sim, Gladson, respondendo pergunta. Inclusive, Gladson é um dos pregadores que sofre muito aí, ó. Às vezes vai pregar, não dá palavra pro pregador, prega 10 minutos, Sim, sim. prega de uma hora, Nó. mas brincadeiras à parte. Mas mas Gladson é um pregador itinerante também, e o que você falou aí, Uhum. ele não mas eu pensei até que ele ia comentar. Mas uma coisa interessante também é que o Abraão tinha perguntado lá em cima, que ele falou o seguinte: existe um estudo que denomina, né, dentro da sociologia, como se fosse uma quarta onda, porque ele usou até um termo ali, né? Vou até fazer entre parênteses, tipo assim, tipo essa geração agora, estilo bola de neve, né?
Tem algumas Uhum, igrejas, né, igrejas, eu esqueci, fugiu o nome, mas tem uma pegada neo também, né? uhum. Mas é tipo uma batista com uma pegada neo, né? Algo do tipo assim, né? E existe, Rony, uma classificação para isso? Tem uma entrada de uma quarta onda, entre aspas, assim? Particularmente eu desconheço, Giovanni, mas quando Aham, eu digo eu desconheço, né, eu não estou dizendo necessariamente que não exista. Pode ser que realmente não aham, esteja no meu raio, né, no meu campo de conhecimento. Mas entendi. inegavelmente, mas inegavelmente, Giovanni, a gente precisa realmente reconhecer que o movimento pentecostal ele é muito dinâmico. Ele vem passando, a própria Assembleia de Deus, né, ela vem passando por mudanças substanciais, tanto em termos estruturais, enquanto instituição, usos e costumes, né? Então você tem um pentecostal aqui falando de barba, isso até há 10 anos atrás, não vamos longe, isso até há 10 anos atrás era algo impensável, né? Era algo assim. Então realmente. Ó, o pastor Walter está comentando, acredito que está se referindo ao movimento de Harold Williams, nos Estados Unidos, em 1950. Então seria aí segunda onda, né? Segunda onda. Ah, Movimento de cura ele falou divina, movimento de cura divina, com isso, certeza. Eu segunda onda. reconheço, exato, o pastor Walter ajudou. Eu reconheço, ô Giovanni, que realmente hoje se fala muito pouco de cura divina. Se fala muito pouco. A gente tem, não só se Aham, fala muito pouco de cura divina, como se fala muito pouco de doutrinas pentecostais, né? Teve até uma doutrinas pessoa que pentecostais. entrou no, exato, teve até uma pessoa que entrou no meu canal e falou assim, doutrinas pentecostais, mas não deveria ser doutrinas bíblicas, né? Mas esse tipo de colocação, na verdade, eu acho ela inadequada, porque quando você se posiciona teologicamente ou dentro de uma tradição teológica, não necessariamente você está sendo antibíblico ou você está deixando a Bíblia, né? Então, quando eu Aham, falo, quando um cristão reformado senta comigo, por exemplo, para conversar e falar, vamos conversar sobre doutrinas reformadas, eu não tenho problema nenhum com isso. Como espero também que outros irmãos não tenham quando eu falo de doutrinas pentecostais. Então, uhum, eu entendo justamente que nós estamos falando de doutrinas como elas são entendidas na perspectiva pentecostal. E aqui, Giovanni, sim, vale eu citar mais uma vez, né, a fala do Craig Kinner. O Kinner ele fala uma coisa muito show. interessante. Nós temos muito a aprender com as diferentes tradições. Então, essas brigas que eu fico vendo, calvinismo, arminianismo, pentecostal, reformado, isso para mim é totalmente improdutivo, desnecessário, né? Desnecessário. Eu acho que a gente pode conversar e aprender mutuamente uma tradição com a outra. Eu tenho aqui na minha biblioteca os institutos de Calvino, né? Como tenho também obras de teologia sistemática pentecostal e por aí vai. Então, esse diálogo ele é muito positivo. Sim, e os teólogos que mais admiráveis são os que fazem isso, né? Justo Gonzalez, Uhum. o Craig King, poxa, a gente vai pegando o que é de melhor ali e vai fazendo um pacote mais coerente, Exato, dialogável, exato, né? É isso que a gente tem que exato. entender, mas sem querer abandonar a nossa tradição, o nosso posicionamento, como você falou, né? Às Uhum. vezes as pessoas querem que a gente adere só ao lado, mas não dá, poxa, a gente tem que servir a nossa comunidade. É, Exato, uma exato. Servir sempre, né, Giovanni? Com certeza. É isso aí. Não dá para eu servir minha comunidade com as institutas de Calvino. Essa Ai, brincadeira. Comunidade sai. ai, meu Deus. Vamos lá. Ih, rapaz, tu vai arrumar um problema aí. Ai, ai. Jesus, vamos lá. Mas, Gladys, mas, você está mas, fazendo a brin- pergunta. mas se você me permite, Giovanni, brincadeiras à parte, esse desconhecimento ele é muito grave, porque você tem pessoas que estão Aham. dentro de igrejas pentecostais, que são, né, vamos falar especificamente, eu sei que não, o pentecostalismo é óbvio, né, isso já ficou evidente aqui, ele não se resume apenas à Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, mas é Uhum. interessante, o Giovanni, que é muito triste você ver cristãos que são pentecostais e eles próprios não conhecem, né, os distintivos da nossa tradição, né? A Aham. gente pode falar em termos de uma tradição. É claro, em Cristo, né, essas distinções denominacionais elas são superadas, né? Na graça de Deus, Sim. na comunhão, na fraternidade cristã, né? Então, mas é interessante porque, por exemplo, na minha dissertação, perdão, eu estou publicando a minha dissertação de mestrado, eu estou com a dissertação na cabeça, né? Na minha enciclopédia teológica, que eu estou publicando lá pela editora Reflexão. Reflexão, exato, eu coloco uma frase, no frontispício da enciclopédia, eu coloco uma frase do Ricoeur, do Paul Ricoeur, né? Ele diz o seguinte: Uhum. um ser humano descobre sua finitude no fato de que, primeiramente, ele se encontra dentro de uma tradição ou tradições. Então, penso eu que, de algum modo, o filósofo francês Paul Ricoeur ele está justamente mostrando
o quanto nós mantemos nossos elos, o quanto nós estamos ligados, vinculados a uma tradição. Então eu não tenho vergonha por onde Sim. passo, né? Como eu falei, fiz mestrado numa instituição batista tradicional, né? Apesar que mais de Uhum. 50% da sala era de pentecostais, né? Então, então assim, a gente Isso é até bom. brincava com isso lá, né? Mas eu exatamente, eu defendia, levantava a bandeira e tentando justamente mostrar que nem tudo isso que se apresenta hoje como pentecostalismo, essas bizarrices, essas loucuras, esses escândalos financeiros, morais, éticos, políticos, sexuais, não necessariamente isso é definidor do pentecostalismo. Uhum. Entendi. Perfeito, perfeita colocação. Ô Giovanni, se a minha A resposta gente estiver longa demais, você puxa minha orelha aí que eu vou reduzir, tá bom? Você desculpa aí. tranquilo. Não, a gente tem 15 minutos, mas dá tempo sim. Aí, se o Rony Ok, delongar, ele já tem a oportunidade de cortar ele. Vamos lá. ok, ok. Gleison perguntou assim: Rony, a paz do Senhor, gostaria de Amém. que comentassem o seguinte: línguas repartidas, como de fogo, né? Atos 2:3. Uhum. Ele pediu um comentário, provavelmente é um posicionamento teológico, em cima dessa pergunta. Sim. Eu acredito que é uma forma do texto dizer que todos que estavam ali receberam esse dom espiritual. Né? Acho que a gente não pode. Um cuidado que a gente precisa ter, Giovanni, é justamente não interpretar imagens que a Bíblia usa e querer levar isso para a literalidade. Então, Aham. mesmo que eles tenham visto isso, né? Vamos pensar aqui Uhum. de uma perspectiva bem pentecostal, né? E vamos imaginar, porque Uhum. o pentecostalismo tem isso, a questão das visões, né? As visões. E as pessoas que têm a experiência com esses dons, né? Apesar que na Bíblia não existe um dom de visão, né? A Bíblia não fala de um dom de visão, mas a gente entende Aham. que é uma manifestação do Espírito, né? Então, as pessoas que têm experiência com essas manifestações do Espírito Santo, elas dizem que é muito real. Eu tenho amigos meus que falam, Rony, eu vejo como eu estou te vendo agora, Deus me mostra e tal. E eu creio, eu não questiono, né? Então vamos imaginar que eles tivessem visto, mas essas imagens que muitas vezes são vistas, Giovanna, elas têm um caráter simbólico, né? Então, o Espírito de Deus está Uhum. usando imagens que são conhecidas, inclusive, do homem, né? Para justamente comunicar algo, para comunicar uma mensagem. E naquele caso ali, naturalmente, se trata realmente de uma manifestação espiritual que foi dada a cada um, ou a cada uma daquelas pessoas que estavam ali, né? Então, resumindo a Uhum. resposta aí, eu acho que foi o Gladstone, né, que perguntou. Então, E- seria, na verdade, ali uma manifestação para cada uma daquelas pessoas, línguas repartidas, né, como que de fogo, ou seja, Uhum. indicando justamente que cada pessoa recebeu aquela manifestação. Ótimo, ótimo. Legal. Futuramente talvez a gente aborda mais profundamente aí, né, Rony? Essa questão Ok. do Atos 2. É, aqui tem uma outra pergunta do Emanuel Martins, eu acho. Manuel Que diz Martins, um assim: amigão lá de Campina Grande. Grande abraço, Manuel. abraço, abração. Que ele diz assim: peraí que meu dedo está escorregando. Rony, existe uma homogeneidade no pentecostalismo em relação à escatologia? Acredito que não. Acredito que não. Olha, o Giovanni, por exemplo, né, claro, mais uma vez, né, eu não sou instrumento aferidor de uma questão tão ampla como essa, óbvio, né? Mas acredito que, Sim. como eu, tem vários casos. Por exemplo, o Giovanni, eu tenho amigo meu que é pentecostal, crê nos dons espirituais, o típico pentecostal, né? E é Uhum. pós-milenista. Pós-milenista. E ele é É verdade. pós-milenista, né? Então eu vejo assim que a escatologia ela vem sofrendo uma revisão. Na década de 80, nos Estados Unidos, surge uma nova modalidade de dispensacionalismo. Né? A gente tem dentro do pré-milenismo, a gente tem o dispensacionalismo clássico, e aí você tem agora a visão dispensacionalista progressista, né? O É o progressivo. dispensacionalismo progressivo. Não sei se é correto falar progressista, né? Mas é o dispensacionalismo progressivo. Então ele Progressivo. Aham. só para só para colocar aqui uma das distinções, né, desse em relação ao clássico. O dispensacionalismo clássico, que no Brasil aqui foi muito bem representado pelo Abraão de Almeida, né, Antônio Gilberto, que são teólogos bem conhecidos, né? O clássico, ele faz assim como é que eu vou explicar isso? Ele faz uma distinção muito clara entre igreja e Israel e coloca e Aham. sempre um plano muito especial para Israel, né, na escatologia. O progressivo ele não faz essa distinção, ele entende que em Cristo, né, Israel, igreja e todos os gentios eles convergem em Cristo. Né? Então, por exemplo,
eu sempre tive alguma dificuldade com algumas coisas do dispensacionalismo clássico. Eu particularmente rompi com algumas coisas no dispensacionalismo clássico. Então eu continuo Uhum. sendo dispensacionalista, mas eu estaria hoje me inclinando mais para o dispensacionalismo progressivo, né? Então você Uhum. percebe que não existe, e tem vários colegas também, e a gente nota que, eu diria até, o Giovanni, para encerrar a minha resposta, até pelas publicações que a gente tem hoje, se você for olhar no campo da escatologia, já não há mais essa É, unanimidade, aquela visão realmente ali bem Antônio Gilberto, Abraão de Almeida. Você percebe que tem é. havido uma mudança substancial. Sim. Eu tive um pequeno contato com dispensacionalismo progressivo, eu larguei. Falei, ah, cara, não tô preparado para esse diálogo, não. Eu recuei. Tem gente que é até aliancista, né? Nem dispensacionalista é dentro do meio Exato, pentecostal, tem exato. isso. É Só um interessante. adendo aqui, só um adendo. Eu me interessei muito pelo. O Emanuel está perguntando aqui quem é essa pessoa, né? Ô, Emanuel. Acho que Emanuel não deve conhecê-la. Esse amigo é do sul do Brasil, né? Lá de Santa Catarina. Mas então veja, o Giovanni, por exemplo, uma coisa que eu sempre tive problema no dispensacionalismo clássico, e eu acho que de certo modo ele pavimentou o caminho para que se construísse nas igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais, e claro, né, porque o dispensacionalismo ele é uma vertente das igrejas pentecostais, né, é aceito nas igrejas pentecostais. As igrejas históricas Uhum. não são dispensacionalistas, né? Então você olha, por exemplo, aquela distinção muito clara que ele faz, aquela coisa de um plano, a igreja vista dentro de um hiato de tempo, aquela coisa toda. Eu É. acho que isso, eu acho que isso pavimentou, Giovanni, o caminho para uma idolatria de Israel nas igrejas pentecostais. A gente convive hoje com Ah, uma é. idolatria de Israel. Né? Então você tem, por exemplo, eu não vejo o menor sentido dentro de uma Assembleia de Deus um pastor, durante um culto, um obreiro, ficar com a bandeira de Israel, usar kippah. Eu não vejo sentido nisso, né? Ficar falando em hebraico o tempo todo, né? E colocar uma arca da aliança na frente do. Quando o evangelho ele é supracultural, né? Eu acho, Giovanni, que quem lê Romanos 2, quem lê Romanos 3, eu acredito que quem lê Colossenses, né, tem muita Uhum. dificuldade com essa distinção, Israel e igreja, né? Porque É, verdade. o texto bíblico está mostrando justamente que em Cristo nós convergimos, né? Essas barreiras de Sim. separação elas caíram, né? Então Sim. não, essa distinção e aí você tem essa idolatria. Esses dias eu estava vendo na internet uma igreja evangélica ensinando os irmãos a cantar o hino de Israel. Eu falei, gente, nós não sabemos o hino brasileiro direito. Eu vou aprender o hino de Israel para quê? Né? Israel. Então eu acho que é um excesso nesse sentido, né? Sim, tanto que Lucas já faz a sua introdução ali mostrando que há uma diferença grotesca ali no tempo da graça, né? Uhum. Mas voltando ao pentecostalismo, Ok. diz aqui, ó, já assisti alguns cultos na congregação cristã e lá eles também falam em línguas. Você, Rony, acha que a congregação é mesmo aceita? Está perguntando se a congregação cristã do Brasil é considerada aceita. Esse é o tipo de pergunta, ô Giovanni. Quem fez, deixa eu ver aqui, mandou um abraço para a pessoa. Quem foi que fez? Foi a Raquel, né? Raquel, Um aham, abraço, um abraço a Raquel aí. Pois é, Raquel, como diz o mineiro, você me apertou sem me abraçar agora, né? Ah, por quê, o Giovanni? Eu vejo Raquel e todos os demais que estão acompanhando, a congregação, tudo bem, vamos imaginar que eu assumo aqui uma postura mais comedida, no sentido de dizer assim, não é uma seita, né? Mas não uhum, dá para negar, não dá para negar, o Giovanni, que ela tem elementos sectários. Né? Ela tem elementos sectários. Só que isso é problemático, porque você tem igrejas, como a própria Assembleia de Deus, em algumas regiões, em alguns lugares, que elas também assumem essa característica sectária. Né? Isolamento, só nós temos a verdade, né? A verdade está com a gente, o restante. Então, você vê isso que a Assembleia de acontece. Deus, você tem algumas Assembleias de Deus em alguns lugares do Brasil, aqui na minha região, que tem essa postura não dialogam com irmãos de outras denominações, né? Então, assim, é, essa é uma característica que não é exclusiva da congregação. Talvez na congregação isso seja mais forte, porque eles são muito Uhum, fechados, né? São muito fechados, são muito isolados. Ninguém de fora prega lá, eles não pregam em outras igrejas. É aquela coisa bem realmente restrita mesmo, né? Então, não dá para sim. negar que é uma denominação que tem elementos sectários. Eu falaria nesses termos. Entendi perfeitamente. Olha só, estamos aqui já com 54 minutos e acho que dá tempo Quase de mais uma acabando, né? pergunta, Rony. Aham. Ok. Diz aqui, outra coisa, esse dispensacionalismo clássico,
Acho que é um comentário. Peraí, só um momentinho. Rapaz, como é difícil mexer nesse negócio. É... Ai, ai. Trouxe uma irresponsabilidade social no meio pentecostal. Ele afirma, né, que o dispensacionalismo clássico trouxe uma irresponsabilidade, socialmente falando. Assim, eu não entendo o porquê dessa conexão, né, dessa relação que ele fez, né, da questão do, Foi o vamos Emanuel. dizer assim, desse não comprometimento social, né? E como que isso, porque de um modo geral, Giovanni, você percebe que que a escatologia ela provoca também uma reação social e política nas pessoas, né? É Aham, claro, eu concordo, talvez seja nessa direção que o colega esteja falando, né? Foi o Emanuel que comentou, Giovanni? sim. Ah, sim, foi o Emanuel, ok. Então, Emanuel, talvez você esteja falando isso pelo sentimento de escapismo que foi gerado, né? Vou dar um exemplo, talvez seja nessa direção que ele esteja falando, né? Eu vi um vídeo há um tempo atrás, de uma série que estava sendo produzida pela Globo, e eu vi pelo WhatsApp, né? Porque eu não assisto TV aberta há muitos anos, mas eu vi pelo WhatsApp, o vídeo chegou, em que a pessoa, qual a sua expectativa para o Brasil? E aí eu logo vi que era um evangélico, era um pentecostal, e ele falou assim, não, eu não tenho expectativa nenhuma, Jesus está voltando, isso tudo vai acabar mesmo. Então, então assim, nesse sentido, eu concordo que sim, ele gera uma alienação social, realmente, né? Então, a forma de eu equilibrar isso, ô Giovanni, é que eu vou pegar emprestado um conceito do George Eldon Led, na sua teologia do Novo Testamento, né? Ele fala do já Ah, e do ainda não, né? e Ele do fala do ainda já e do não. ainda não. Jesus pode voltar agora, enquanto nós estamos falando aqui, né? Ah, Mas ele e já pode ainda também não não. voltar ele pode não voltar daqui a 50 anos, né? E em É 50 verdade. anos, muita coisa acontece, né, Giovanni? Muita coisa, muita onda. Exato. É, Ai, ai. minutos, pessoal. O pessoal agora disparou fazer pergunta. Agora E bombou. vamos Tem lá. que marcar uma segunda, hein? Congregação Cristã do Brasil tem base teológica calvinista? O Abraão perguntou. Uhum. Não sei, não sei. Confesso que eu não sei, Giovanni. Confesso que eu não sei. Precisaria pesquisar o assunto. Tranquilo. É, aqui ele fez uma afirmação, tá? O Emanuel fez uma afirmação, né? Ele falou assim que é isso Uhum. mesmo, na direção do escapismo, né? Aquela Ah, questão entendi. também, me corrija se eu estiver errado, Rony, aquela questão de Tessalonicenses, né? Eles pararam de fazer as coisas com medo, Uhum. né? Jesus Sim, está voltando. exato, exato, É exato. interessante. Isso Parece um foi muito fenômeno, forte, né? realmente. Foi um fenômeno, inclusive, o Giovanni, ao ponto de. E eu estenderia essa questão do campo escatológico para o campo da teologia ministerial, que também ela sofreu com Ó, extremos, né? Eu vi, é Giovanni, verdade. levantar-se uma geração. Sim, eu vi levantar-se uma geração de jovens chamados, vocacionados ao ministério, mas que se recusaram a estudar, se recusaram a ir para as faculdades, se recusaram a se qualificar profissionalmente, não porque Deus me chamou, porque eu vou ser pregador, eu vou ser cantor, cantora. Resultado, esses jovens lá de trás, da minha época, eles chegaram aí na casa dos 30, 40 anos, e estão fora dos mercados de trabalho passando dificuldade. É uma coisa muito séria para a gente É, pensar. caríssimo. E hoje pelo que eu estou percebendo, né, tá gritante essa necessidade, né, para não Uhum. repetir o mesmo erro. 58 minutos, Exato, Rony. exato. Maravilha. Quero, Giovanni, agradecer a todos que participaram. Meu irmão, você manda. Você já mora no meu coração sem pagar aluguel, viu? Faço das minhas palavras. Essa frase é minha, hein? Amém. Ih, rapaz, olha o plágio aí, ó. Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Muito Um grande obrigado. abraço a todos aí que nos acompanharam. Foi um prazer. Show. Brigadão. Brigadão, Rony. A gente vê aí uma data flexível para nós dois, né? A correria, eu entendo. Você é mais Sim, corrido sim. do que eu, cara. Nunca pensei que ia Mas conhecer vai ser um alguém mais prazer. corrido que eu. E, Mas vai ser um prazer, vai ser um e prazer. amém. E, pessoal, de coração, muito obrigado aí pela participação. Fico muito feliz e eu disponibilizo o vídeo aí no GVT, no YouTube. Abraço, paz a todos. Falou, Rony. Amém. Paz do Senhor. Fiquem com Deus. Valeu.